terra, quem protege agora é um Senhor que esteve morto, mas ressuscitou. Ele está vivo para nos guardar. Ele não foi tirado da água por um pescador, mas quando a água viu este Senhor, se abaixou para ele por cima andar. Ele jamais foi carregado pela multidão, mas sempre teve dela compaixão, multiplicando os pães para comer. Nunca mandou fazer novena e nem romaria, mas deixou certo que haverá um dia que numa nuvem vai aparecer. Ele não fica preso num altar sem poder sair, mas está sempre pronto para agir quando alguém seu nome chama. Nunca usou coroa de ouro nem roupa enfeitada, mas a natureza ficou revoltada ao ouvir seu grito e vê-lo expirar. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória, pronto para reinar. E tendo aparecido, e tudo se cumprido, ao fim da peleja com sua igreja ele vai morar. Não é preciso viajar de longe para o visitar. De qualquer lugar que você chamar, ele está pronto para te atender. Não é necessário acender velas para ele te ver. De qualquer lugar que está você, ele te ilumina e te faz viver. Você pode até não estar vendo agora a sua mão, mas ele a estende sobre a multidão, abençoando quem dá glória a Deus. Você pode até não estar vendo também os seus pés, mas ele caminha entre os fiéis, só revelando o mistério do céu. Uma ótima tarde a todos e a paz do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele disse em Marcos 16:15, ele falou: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, porque esse evangelho, por que Jesus falou isso? Quem crê será salvo e quem não crê já está condenado. Porque somente o evangelho que Cristo, o Senhor, ele pregou é capaz de salvar o homem. Não existe nenhum outro fundamento, não existe nenhuma religião, né, que possa te salvar do fogo do inferno. Somente Jesus, ele pode salvar. E não é a religião evangélica. Eu estou falando do Senhor Jesus. A doutrina de Cristo. A doutrina celestial que desceu do céu. Porque Jesus, ele pregou a vida eterna. Foi tanto que Pedro, ele disse, em João 6,68, ele falou: para quem iremos nós, se somente o Senhor tem a palavra da vida eterna? Então estas são as únicas palavras que podem te salvar
e pode me salvar, nós crendo nela. Eu vou deixar o versículo da palavra do Senhor Jesus, uma palavra forte, né? Palavra digna de toda aceitação, porque quem falou não foi homem nenhum, foi o Senhor. É engraçado que as pessoas conseguem dar crédito, conseguem acreditar em em todas as pessoas que falam alguma coisa para ela, só não conseguem acreditar no Senhor Jesus. Vou deixar a palavra do Senhor. A Bíblia diz em João 5:25, diz assim, aqui foi o Senhor Jesus falando: em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. O Senhor Jesus, Ele disse que agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Sabe por quê? Abrindo os olhos. É tudo mais curto, mas os olhos estão abertos. Sonho, muito sonho. Então, rapaz, aí ficou com o negócio ali. Amém, irmão. Valeu. O Senhor Jesus disse: em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. O Senhor Jesus, Ele disse em João 11:25 também: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Por isso que Ele falou aqui, né, que os mortos devem ouvir a voz dEle. Quem são os mortos? São todos aqueles que estão longe, né, da verdade. Todos aqueles que estão presos em cadeias, em grilhões, em religiões, que apresentaram para Ele neste mundo. Por isso que muitos se encontram mortos, porque ainda não ouviu a ressurreição e a vida. As pessoas só vão poder ressurgir entre os mortos quando ela ouvir a voz da ressurreição e a vida, que é o próprio Senhor Jesus. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E nesse texto que nós acabamos de ler, a Bíblia diz que agora é que os mortos devem ouvir a voz do Senhor Jesus, para que possam ter vida, para que possam ter vida eterna. Por isso que Jesus, né, Ele tem palavra de vida eterna para você. Ele é o único que pode te salvar, que pode me salvar. Não existe nenhum outro nome, a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que só existe um nome, e esse nome é o nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala em Atos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. A Bíblia diz que nenhum outro nome há salvação, nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Sabe por quê? A Bíblia diz que Jesus, Ele é o Senhor de todos. Pelo menos era para ser o Senhor de todos, mas infelizmente não é. A religião criou milhares de senhores espalhados por aí. A Bíblia diz que Jesus, Ele é o Senhor de todos. Pelo menos era para ser o Senhor de todos. Mas a religião criou milhares de senhores, milhares de senhoras, entre aspas. Porque não é Senhor e nem Senhora coisa nenhuma. Senhor, só existe um, que é Jesus. Como eu já falei para vocês muitas vezes, Senhor, a Bíblia diz que só existe um. Não existe nenhum outro Senhor sem ser Jesus. Não existe Senhora coisa nenhuma.
Só existe o que está escrito. A palavra do Senhor é a única verdade. A religião, né, te apresenta muitas coisas, muitos senhores, muitas tradições, muitos ensinamentos que são doutrina de demônios. Somente Jesus, Ele tem a palavra da vida eterna. Somente Jesus, Ele pode salvar. Somente Jesus é o Senhor verdadeiro. A Bíblia fala em 1 João 5,20 que Jesus Cristo, Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Logo no começo dessa palavra que eu falei em 1 João 5,20, a Bíblia diz que no que é verdadeiro, nisso estamos. No que é verdadeiro, nisso estamos. E o verdadeiro é Jesus. Ele é a única verdade. A verdade não é o que você diz, né? O povo diz religião, né? Cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua. O povo diz verdade, cada um tem a sua. Mas verdade não é o que você fala de sincero coração. A verdade é Jesus. Ele é a única verdade. Porque tem gente que afirma com veemência, tem pessoas que afirmam, né, estar andando na verdade, afirmam estar trilhando no caminho da salvação, afirmam estar seguindo a religião que vai salvar ela, quando não existe nenhum caminho sem ser Jesus. Todos os caminhos, todas as religiões do mundo é do diabo. Somente Jesus, Ele tem a palavra verdadeira. Somente Ele é o Senhor. Você que sofre com depressão, insônia, sofre com vícios e não tem forças para se libertar, sente desejo de suicídio, não tem paz, casamento destruído e tudo está dando errado em sua vida. Você não precisa deles, você precisa conhecer a verdade. Somente a verdade pode te libertar. Somente a verdade pode libertar o homem. Jesus disse em João 8,32: e conhecereis a verdade vos libertará. Em João 8,36, Jesus disse: se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que você precisa é conhecer Jesus. Não é aquele morto que está pendurado num pedaço de madeira. Eu estou falando do que ressuscitou dentre os mortos. Eu estou falando daquele que ressurgiu, daquele que venceu a morte, daquele que subiu ao céu escoltado pelos anjos, daquele que está sentado num trono de glória, que nem diz o livro de Apocalipse. Eu estou falando desse Jesus. É uma pessoa. A palavra de Deus é o próprio Cristo, é o próprio Senhor Jesus. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz: aquele que está com o manto salpicado de sangue, ao qual se chama a palavra de Deus. Conceito Visual. Esse mês vem com sua melhor seleção de ofertas. Chegou a retomada Black Friday. Retomada Black Friday é com a Ótica Conceito Visual. Com a retomada da Black Friday, são armações e lançamentos de marcas nacionais e importadas, com até 20, 40, 60 e até 80% de desconto. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele se manifestou para desfazer com toda a obra do diabo. O Senhor Jesus, Ele é o único que pode te libertar.
A Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele expeliu o demônio, Ele expulsou muitos demônios, legiões e legiões de demônios, curou muitos enfermos, pisou sobre todo o poder de Satanás. Somente Jesus tem este poder, somente Ele tem esta autoridade, não só de te libertar das correntes, de libertar dos aguilhões do pecado, da morte e do inferno. Porque todos aqueles que não conhecem Jesus, todos aqueles que fazem pouco caso, que não querem saber dele, que não quer aceitar a sua verdade, este é prisioneiro do diabo, este é prisioneiro das trevas, está em trevas, está em condenação, está na morte. Somente Jesus, Ele pode te fazer ressuscitar dentre os mortos. Somente você ouvindo a voz dEle, é que você vai ressuscitar dos mortos, é que você vai sair da condenação, é que você vai sair da morte para a vida. Ele mesmo disse isso, em João 5:24, Ele falou: na verdade vos digo, todo aquele que ouvir a minha palavra, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Porque somente Jesus, você aceitando o seu testemunho, você aceitando a sua verdade, que é o que está escrito, é que você vai sair da condenação, é que você vai sair da morte para a vida. Porque está escrito em Romanos 8, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não existe nenhuma condenação para aqueles que estão com Jesus. Somente você precisa ouvir a voz dEle. A voz dEle é a palavra. A voz dEle é a palavra, é o que está escrito. Você conhece o Evangelho do Senhor Jesus? Mateus, Marcos, Lucas e João. Você conhece Atos dos Apóstolos? Você conhece o Novo Testamento da salvação? A maioria não sabe, não conhece quem é Jesus. O Senhor Jesus é a verdade. Somente você, buscando a Ele, entregando a sua vida a Ele, você deve se doar a Ele. Você deve doar o seu corpo, a sua alma, o seu espírito para o Senhor Jesus, para que você venha a ter o conhecimento da verdade. Somente com arrependimento sincero é que as pessoas vão passar a receber o Espírito Santo e passar a andar na verdade. Porque é necessário que o ser humano ele venha a se arrepender dos seus pecados, se arrepender das coisas abomináveis que ele fazia no mundo, que ele faz no mundo. Somente assim você pode receber perdão dos seus pecados. Mas infelizmente tem muitos que dizem: não, eu não tenho do que me arrepender. Tem pessoas que dizem: não, eu faria tudo de novo. E muitos não querem se arrepender. E quando pede perdão para quem não pode perdoar. Pede salvação, pede intercessão para quem não pode fazer nada. As pessoas pedem perdão, se dobra diante de pecadores, diante de morto, morto cultuando morto. Você não sabe que o único que ressuscitou dos mortos foi Jesus? Você não sabe que o único Senhor é Ele? Que o único Deus verdadeiro é Ele? Você não sabe que não existe nenhuma divindade sem ser Jesus? Não existe nenhum santo, imaculado, irrepreensível e incorruptível sem ser Jesus?
Ele é o único. Fora dele não existe Senhor. Fora dele não existe Senhora. A Bíblia diz que Jesus, ele é o primeiro e o último. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é o primeiro e o derradeiro. É o que diz a Bíblia. Somente você tendo conhecimento da voz do Senhor Jesus, você precisa escutar essa voz. A voz dele não é inconfundível. Ele mesmo disse: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Jesus disse: as minhas ovelhas não vai atrás de estranho, não vai atrás de mercenário. Sabe por que tem muita gente perdida? Sabe por que tem muita gente condenada nas suas religiões, que não pode salvar ninguém? Porque não querem obter conhecimento da verdade. Amém, meu irmão. Conceito Visual. A Ótica Conceito Visual. Esse mês vem com sua melhor seleção de ofertas. Chegou a retomada Black Friday. Retomada Black Friday é com a Ótica Conceito Visual. Com a retomada da Black Friday, são armações e lançamento de marcas nacionais e importadas, com até 20, 40, 60 e até 80% de desconto. Chegou. Como eu já vos disse, o Senhor Jesus é a palavra de Deus, a Bíblia diz. Você tem que conhecer Jesus. Somente você conhecendo o Senhor Jesus é que você vai ver se você está na condenação, se você está indo para o inferno, ou se você está indo para o caminho certo. É somente conhecendo a verdade que você vai conhecer se o caminho que você está seguindo, para onde é que esse caminho está te levando, meu amigo. Você tem que conhecer o Senhor Jesus. Porque quando você conhece o Senhor Jesus, você conhece a verdade. Quando você conhece a verdade vos libertará. E a Bíblia diz: se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É o que está escrito em João 8,36. A maioria não quer aceitar. Às vezes até ouve o Evangelho, até ouve a palavra do que o Senhor Jesus disse, mas muito não quer seguir porque não quer abandonar este mundo, não quer abandonar os prazeres, as paixões carnais, não quer abandonar o que o mundo oferece para ele, oferece para ela. Mas a Bíblia diz em Tiago 4,4, está escrito assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A Bíblia diz em Tiago 4,4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Se você ama este mundo, se você não quer abandonar este mundo por amor do Evangelho do Senhor Jesus, a Bíblia diz que você é inimigo de Deus. É o que está escrito, você pode ler Tiago 4,4. Amigo do mundo é inimigo de Deus. Sabe por quê? A Bíblia fala em 2 Coríntios 4,4 que o Deus desse mundo é o diabo. Quem reina sobre essa terra é o demônio, é Satanás. É o que a Bíblia diz. O reino do Senhor Jesus não é deste mundo, ele mesmo disse isso. O meu reino não é deste mundo.
O reino dele é incorruptível. O reino dele não reina a morte. O reino dele não reina a condenação. Não reina a doença. Não reina a peste. Não reina nada de mal. Só reina glória, louvor. Só reina coisas extraordinárias e maravilhosíssimas. Só reina luz, paz, santificação. Esse é o reino de Cristo. O reino do Senhor Jesus é um reino espiritual. É uma cidade santa. A Nova Jerusalém, que a Bíblia fala no livro de Apocalipse. Por isso que aquele que é amigo deste mundo, daquele que vive fazendo o que o mundo oferece, praticando pecados abomináveis aos olhos do Senhor, a Bíblia diz que é inimigo de Deus. Eu não vim aqui te apresentar uma religião, mas uma religião não. Eu vim te apresentar a única salvação. Eu vim te falar de um único Senhor que salva. Eu vim te falar somente de uma palavra que desceu do céu. Você pensa o quê? Que Jesus, ele é mentiroso? O Senhor Jesus, ele trouxe essa doutrina. Esta palavra foi do céu. A palavra que Jesus pregou aqui na terra são palavras celestiais. São palavras que desceu para a minha salvação e para a tua salvação. Eu não vim aqui te apresentar mais uma religião. Eu vim te apresentar Jesus. Te mostrar quem é Ele. Frente à Praça do Jardim. Você que sofre com depressão, insônia, sofre com vícios e não tem forças para se libertar, sente desejo de suicídio, não tem paz, casamento. O sangue de Jesus tem poder. E tudo está dando errado em sua vida. Venha nesta Como eu já vos disse, sexta-noite, participe eu não vim apresentar a vocês mais uma religião, mais um caminho que dizem salvar. Não, eu vim te apresentar o único caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Sabe o que a Bíblia diz? Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Que Deus, como labareda de fogo, tomará vingança contra todos aqueles que não querem ter conhecimento de Deus e de que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Este sofrerá eterna perdição, longe de Deus e da glória do seu poder. Aquele que não obedece ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo vai ser lançado na perdição. A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses 1:8, você pode ler, que aqueles que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus vão ser lançados na perdição. E o que é perdição? A perdição se chama inferno, a perdição se chama lago de fogo e enxofre, somente por não obedecer o Evangelho da salvação e da vida eterna. Você só tem dois caminhos para seguir. A Bíblia fala em Mateus 7, versículo 13 e 14. A Bíblia diz que só existem duas portas. A porta do céu, que é o próprio Senhor Jesus. Ele falou em João 10:9, eu sou a porta. E a porta do inferno. Só existem dois caminhos, só duas portas, meu amigo. Por isso que eu não vim apresentar nenhuma religião para você, eu vim te mostrar a verdade. Porque as pessoas não sabem, as pessoas dizem, não, eu sou de Deus. Deus é comigo. Mas a Bíblia fala em 2 João, capítulo 1, versículo 9. A Bíblia diz que aquele que não obedece ao Evangelho do Senhor Jesus não tem Deus. Está escrito assim, ó: todo aquele que quer prevaricar e não perseverar na doutrina de Cristo
não tem Deus. E quem perseverar na doutrina de Cristo, esse tem tanto Pai como Filho. 2 João, capítulo 1, versículo 9. Todo aquele que não perseverar na doutrina de Cristo, não tem Deus. E quem perseverar na doutrina de Cristo, esse tem tanto Pai como Filho. Você pode ler. A Bíblia vem clara em dizer: aquele que não obedece ao Evangelho de Jesus, aquele que não anda na palavra de Deus, aquele que não anda na luz, que é o próprio Senhor, Ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas. João capítulo 8, versículo 12. Não é questão de palavra de homem. Eu não vim aqui para falar o que eu acho, o que eu penso. Tudo que eu estou falando está escrito, meu amigo. Todas as suas religiões, seja ela qual for, todas as religiões do mundo, é inferno, é lago de fogo e enxofre. Todos que ficam presos nas religiões deste mundo, seja ela qual for, não tira nenhuma. Porque Jesus, Ele não é religião. Jesus, Ele é a verdade. E nenhuma religião do mundo anda na verdade. Porque Jesus, Ele é a única verdade. E as religiões, com seus ensinamentos, com as suas doutrinas, desfazem da palavra de Deus. Por isso que eu não vim pregar nenhuma religião. Por isso que você acha que eu vim aqui falar palavra de morto? Você acha que eu ia vir aqui falar para você, né, algum ensinamento, alguma ideologia humana, algum entendimento de homem, alguma tradição de homem nenhum? Eu ia estar aqui perdendo tempo. Mas eu sei que eu não estou perdendo tempo aqui agora, porque eu estou pregando é a palavra de Deus, é a palavra do Deus vivo. Jesus de Nazaré é o próprio Deus vivo, que esteve aqui na terra, que ensinou palavra de salvação para todos aqueles que se encontram perdidos, todos aqueles que se encontram na morte, todos aqueles que se encontram em condenação. Esse é o Jesus do Evangelho. Eu estou falando daquele que ressuscitou dos mortos, meu amigo. É o único, porque Maria está morta. O único que está vivo é Jesus. Todos estão na morte. Você quer estar na vida? Você quer passar a ter vida em si mesmo? É somente Jesus. Somente se você tiver o Espírito de Deus, é que você está vivo. Somente se você ouviu a voz da ressurreição e a vida, é que você está vivo. Somente quem ouve Jesus, somente quem anda na palavra, na verdade. O Senhor Jesus disse em João 8:51, Ele falou: aquele que guardar a minha palavra nunca verá morte. E essa morte é a morte eterna. Essa morte é o inferno, lá onde foi o enxofre. Jesus disse que o único jeito de nós ficarmos livres da condenação, livres do inferno, é obedecendo a sua palavra, é andando na sua palavra, é andando na luz. Não existe nenhum outro jeito. E não é para acreditar no Senhor Jesus segundo os padres. Não é para acreditar no Senhor Jesus segundo os pastores que o mundo te apresenta. Os pastores de prosperidade, os pastores ladrões, os milionários, bilionários. Você deve acreditar é no Senhor Jesus. Porque a religião é causa de grande lucro. As pessoas elas querem prosperar.
Elas querem ter dinheiro. E elas entenderam que pedir dízimo, pedir oferta, abrir igreja, né? Dá dinheiro, dá lucro. E como dá, né? Malafaia de Macedo, né? Reis Soares, né? Como esses homens estão milionários, bilionários. Você pensa que o Deus dele é Jesus? Você pensa que o Deus dele é o Deus vivo de Israel? É o Todo-Poderoso? É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Você está muito enganado, meu amigo. O Deus deste mundo, o Deus da riqueza é Mamon. Mamon é quem oferece riqueza, milionário, para a pessoa ser rico, para a pessoa ter carro de luxo, ter mansão, ter uma fazenda cheia de gado. Quem oferece isso é Mamon, o diabo. Não é o Deus vivo, não é Jesus. O próprio Senhor Jesus, ele foi pobre. O próprio Senhor Jesus, ele não teve nenhuma riqueza terrena. Jesus, nem os discípulos tiveram prosperidade nenhuma. Muitos deles passavam até fome e necessidade, falta de roupa. Eles não eram, nenhum deles era rico. E nenhum deles, nem ele, nem o Senhor Jesus, nem eles pregaram evangelho de prosperidade, nem riqueza. Não. Jesus só pregou arrependimento e remissão dos pecados pelo seu sangue, pelo seu nome. E da mesma forma os discípulos. A religião, meu amigo, te deixa cego. Tem pessoas que vivem cegos, acreditando em líderes religiosos, falsos cristos, falsos profetas. Eu devo pegar e acreditar somente no que está escrito. Mas muitos têm pregado por aí evangelho de demônio, evangelho que não tem nada a ver com o que Jesus disse. A Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, que nós não devemos ir além do que está escrito, que nós não devemos acreditar em nada que está fora da palavra de Deus. Por isso muitos estão indo para o inferno com a Bíblia na mão, muitos estão indo para o inferno com a Bíblia na estante, tomando poeira no Salmo 23, no Salmo 40, no Salmo 121. Isso aí não pode salvar, meu amigo. O que pode salvar é você acreditar em Jesus. A Bíblia fala em Oséias capítulo 4 que na terra não tinha verdade, a terra não tinha dignidade. Na terra o que prevalecia era adulterar, roubar, furtar. A verdade teve que descer do céu, a única verdade. Porque a verdade não é assim, cada um tem a sua. Porque nem eu sou o dono da verdade, nem você. Porque o dono da verdade é Jesus, Ele é a própria verdade. Ele disse na cara de Pilatos: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Jesus disse na Pilatos: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Você tem que ouvir a voz do Senhor Jesus. Pare de acreditar nas pessoas. Amém, Senhor de Deus, mano. Pare de acreditar nesses homens, nesses líderes espirituais das suas religiões. Seja ela católica, evangélica, espírita, candomblé, umbanda, quimbanda, espiritismo, seja ela qual for, acredite somente em Jesus.
Porque as religiões dizem assim, né? As religiões falam assim, não, você para servir a Deus, você tem que fazer um sacrifício tal, você tem que queimar incenso, você tem que matar um animal, você tem que, né, fazer uma missa para Bárbara, para Roque, para Rita, para Fátima, para Lute, para desatadeira de nó, para sei lá para quem for que o demônio apresentar para você aqui na terra. Porque as religiões dizem assim, ó, você vai fazer um sacrifício tal para fulana, para Bertano, que aí você vai estar servindo a Deus. É o que a religião diz. A religião diz, não, você vai fazer um sacrifício tal, né? Você vai pegar a imagem tal, vai sair, né, na rua, né, com o demônio nas costas, com um pedaço de gesso, com um pedaço de pau, de pedra nas costas, andando por aí, fazendo um sacrifício que você vai estar servindo a Deus. A Bíblia fala em Isaías 45:20, são ignorantes os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura e rogam por um Deus que não pode salvar. Isaías 45:20 está escrito. E a Bíblia diz que qualquer culto para a imagem, seja ela qual for, você está fazendo culto para demônio. Você sabia disso? É o que a Bíblia diz. 1 Coríntios 10, versículo 19 e 20. Fala que culto para imagem de escultura, os seus ídolos, né, de pedra, de pau. A Bíblia fala que aquele que faz culto para imagem de escultura, seja ela qual for, aquele que acende uma vela, que se dobra diante dela, a Bíblia fala que está fazendo culto para demônio e não para Deus. É o que a Bíblia diz. Eu posso mostrar dentro da palavra do Senhor. Então a religião diz, não, faça o culto para a imagem tal, faz o culto para a senhora tal, para o senhor tal, né, que o Senhor só existe um, que é Jesus. Te apresento os senhores que na verdade, quando você passa a acreditar neles, você está acreditando em demônio, em voz do diabo. É o que a religião faz. Mas sabe de uma coisa? Escute bem. A Bíblia diz em João 6, capítulo 28, não, João 6, versículo 28 e 29. João 6, 28 e 29 diz assim: disseram-lhe, pois, o que faremos para executarmos a obra de Deus? Perguntaram para Jesus, o que é que eu faço para obedecer a Deus? Qual é o sacrifício que eu devo fazer? Perguntaram para Jesus. No 29 Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creias naquele que Ele enviou. Jesus disse, a obra de Deus é esta, é que creia naquele que Ele enviou. Esta é a obra de Deus, meu amigo. E não é mais necessário o sacrifício. A Bíblia diz que Deus quer obediência, não sacrifício. Sacrifício foi deixado de lado. Não é mais necessário o sacrifício. Deus quer que obedeça a Jesus. A Bíblia fala em João 17, Mateus 17. A Bíblia fala que Jesus está no Monte da Transfiguração, e a voz de Deus aparece a ele e aos discípulos, junto com Moisés e Elias.
Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele vocês devem ouvir. A ele ouvi, disse Deus. Deus mandou ouvir Jesus. João capítulo 17, Mateus 17. E aqui perguntaram para Jesus: o que é que eu faço? O que é que eu faço para executar a obra de Deus? Jesus disse: a obra de Deus é esta, é que creia naquele que Ele enviou. Somente isso. É somente crer no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa. A primeira fala sobre a prisão, em Atos dos Apóstolos, que a Bíblia diz que Paulo e Silas estavam presos. Eles oraram e cantaram louvor a Deus. E Deus mandou um grande terremoto, que os cárceres abalou. Todos os presos foram soltos. Aí Paulo e Silas ficou aguardando. E aí aquele preso, aquele carcereiro, ao ver aquele tão grande milagre, ele queria se matar. Paulo e Silas não deixou. Aí a Bíblia diz que o carcereiro perguntou para Paulo e Silas: o que é que eu faço para eu ser salvo? Paulo e Silas disse: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e toda a tua casa. O Senhor Jesus também disse, em João 7,38: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rio de águas vivas fluirão do vosso interior. Jesus, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e o fim. Ele é o primeiro e o derradeiro. Ele não tem princípio de dia nem fim de vida. Ele é o eterno. Ele é o santo maravilhoso, que esteve desde o princípio com Deus. E o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Deus em Cristo, Cristo em Deus. Assim o Senhor Jesus disse: eu e meu Pai somos apenas um. E como o Senhor Jesus disse, a obra de Deus é crer nele, é crer somente no nome dele. Você sabe por que eu não acredito em nenhum outro nome? Porque eu acredito na palavra. Eu acredito no que está escrito. Filipenses 2, você vai encontrar lá, a partir do versículo 9, você vai encontrar lá, dizendo assim: que todos os joelhos, que o nome do Senhor Jesus foi exaltado soberanamente, com o nome que é sobre todo nome que existe. Não existe nenhum outro nome além do nome de Jesus. Acima dele não existe nenhum outro nome. Todos estão abaixo de Cristo. Todos estão debaixo, embaixo. Todos estão e carece, precisa perdão, misericórdia do Senhor Jesus. A Bíblia diz que aquele que vem de cima é sobre todos. O Senhor Jesus disse: aquele que vem de cima é sobre todos. E ele disse mais: ninguém subiu ao céu, senão aquele que estava no céu, ele próprio. Ninguém subiu ao céu, senão o Filho do Homem que estava no céu. A Bíblia diz também em João, capítulo 17, versículo 3. A Bíblia fala o que compõe a vida eterna.
Sabe o que compõe a vida eterna? Para resumir toda esta palavra, João 17,3 diz assim: a vida eterna é esta, é que creia em ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. João 17,3: a vida eterna é esta, que conheça a ti só. João 17,3: a vida eterna é esta, que conheça a ti só. Só, sabe o que é só? Por Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Ponto. Não existe mais ninguém. Todos são pecadores. Só Jesus, Ele é santo. Só Ele nunca pecou. Só Jesus nunca teve pecado. Só Ele, só Ele. A religião vai te apresentar Maria, mas Maria tinha pecados. A Bíblia diz que sim. Eu posso mostrar dentro da Bíblia. Só Jesus nunca teve pecado. Só Jesus é o maravilhoso santo. E aqueles que seguem a Ele, que andam na sua luz, na sua verdade, passa a ser purificado dos seus pecados, lavado, remido pelo mesmo sangue do mesmo Senhor. Então não existe nenhum outro fundamento, meu amigo. A Bíblia diz que ninguém pode impor nenhum outro fundamento além do que já está posto. A Bíblia diz que ninguém pode impor nenhum outro fundamento além do que já está posto. E esse é Cristo, a pedra principal, a rocha. Ele é aquele que é a cabeça da igreja. A Bíblia diz que Jesus, Ele é a cabeça da igreja. Ele que é o centro, Ele que é o alvo. O apóstolo Paulo disse: prossigo para o alvo. O alvo dele era Cristo. Ele é o alvo. A Bíblia diz: olhai para mim e sereis salvos. Olhai para Jesus. Porque as pessoas insistem em estar na morte. Porque as pessoas insistem em estar na morte. Porque as pessoas insistem em estar nas trevas. Insistem em estar em condenação. Olhe para Jesus. Jesus é quem dá visão a cego. É Ele que é a luz do mundo. João 8,12. Ele falou: eu sou a luz do mundo. E a Bíblia diz que Ele é a própria palavra. E a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmo 119, versículo 105. Acredite em Jesus. A Bíblia diz que a condenação é esta: que a luz ela veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. A Bíblia diz:
A condenação é esta. Por que a maioria vai ser condenada? A Bíblia diz que porque amaram mais as trevas do que a luz. Amaram mais a mentira do que a verdade. A Bíblia diz que o povo gosta de ouvir mentira. Escreveu o profeta Ezequiel que a maioria gosta de escutar mentira. Sabe por que a maioria gosta de escutar mentira? Porque a Bíblia fala que o diabo ele é o pai da mentira. João 8,44. Gostam de ser filho do diabo, porque os filhos de Deus andam na verdade. Os filhos de Deus andam na luz, andam na verdade do Senhor. Por isso que a condenação é esta. A luz, quem é a luz? Jesus. Veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Está escrito assim na Bíblia. Amaram mais o diabo do que o Senhor Jesus. Prova disto, que em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, que a porta é estreita, o caminho é apertado, que conduz à vida, e poucos são as que entram por ela, ou as que a encontram. Versículo 14. Espaçoso é o caminho, a porta é bem larga, espaçoso, que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Pela porta da salvação, pela porta da salvação, a única porta que salva, que é Jesus, poucos querem entrar. Poucos vão entrar por ela. A Bíblia diz que sim. Jesus disse: eu sou a porta. João capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Aquele que entrar por mim salvar-se-á, sairá e achará pastagem. Sai daí, né? O diabo não gosta de ouvir o que Jesus tem para dizer, não. Mas eu não estou aqui para obedecer demônio, né? O demônio, o diabo tem que botar o rabo entre as pernas e sair para os quintos infernos. Porque a Bíblia fala que por um caminho ele veio, por 7 ele fugirá. E a Bíblia fala em Tiago 4:7, sujeitai pois a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Meu compromisso é com a voz da verdade. Meu compromisso é ouvir a voz dele e falar o que ele disse. Eu não tenho nenhum compromisso com nenhum homem desta terra. Eu não estou aqui para agradar nenhum ser humano. Eu não vim aqui pegar um evangelho que vai te agradar, que vai encher o seu ego, vai encher o seu coração. Não, eu vim aqui para trazer a palavra da verdade. O evangelho que te confronta, que te reprova e que te diz: se você não abandonar os seus pecados, você vai ser lançado no inferno. Não vim aqui pegar o evangelho, não é para encher o ego de ninguém, não é porque falsos profetas, filho do diabo, porque falsos profetas, filho do diabo, tem milhares na terra. Se botar chucar, ninguém dorme de noite, né? Se botar chucar em filho do diabo, em mentiroso, ninguém dorme de noite. Mas são esses mentirosos que o povo bate palma, que o povo segue, que o povo gosta de ouvir. Se com o Senhor Jesus chamaram ele de endemoniado, chamaram ele de enganador, de o seu poder de Beelzebul, você acha que o povo ia querer me ouvir? Jesus disse: se fizerem o que fizeram com o vosso mestre e Senhor,
ainda mais com vocês. Por isso que o Senhor Jesus disse: que as ovelhas dele ouvem a voz dele e vêm atrás dele. O Senhor Jesus Ele tem esta palavra para você, meu amigo. Aquele que crê em mim, diz o Senhor Jesus, não será enganado nem confundido. A porta é uma só. Como só existe uma porta da salvação, só existe um Senhor, um só Deus, só existe uma só fé. Deus trabalha com unidade. Ele falou: eu e meu Pai somos apenas um. E ele disse também que é para nós ser perfeitos em unidade, para nós ser um nele e no Pai. As palavras que Jesus tem são as únicas que pode te salvar, te garantir salvo. Evangelho não é somente palavras, mas é poder de Deus. O apóstolo Paulo, ele disse que o Senhor Jesus falou para ele, quando encontrou com ele no caminho de Damasco. Ele falou que é para ele pegar o Evangelho, para tirar as pessoas do poder de Satanás para Deus, para converter as pessoas das trevas para a luz. Não existe nenhuma verdade a não ser o que está escrito. O Senhor Jesus foi bem claro em dizer: eu sou mestre e Senhor, vós todos são irmãos. Ele disse: eu sou mestre e Senhor, vocês todos são irmãos. O Senhor Jesus, ele falou uma palavra muito forte também. Ele disse assim, em João 8:31, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. E ele também disse mais: todo aquele que me ama guarda os meus mandamentos. A única prova de amor a Deus e ao Senhor Jesus é obedecer a sua palavra, obedecer a sua voz, que é a mesma. Ó, meu irmão, essa é a única prova. Quer provar o seu amor para com Deus? Jesus disse: aquele que me ama guarda os meus mandamentos, e eu o amarei, será amado por meu Pai. Engraçado que as pessoas vivem como que vai para trás de Jesus, demônio, Satanás. O diabo queria impedir Jesus de ir para a cruz.
O diabo queria interferir na salvação. Jesus falou na cara de Pedro: Pedro, o Pedro que vocês adoram, que vocês seguem, Pedro pecador. Jesus falou na cara de Pedro: vai para trás de mim, Satanás. O demônio estava de Pedro, a Bíblia diz. Por isso que Jesus falou assim: vai para trás de mim, Satanás. Engraçado que as pessoas passam e falam: não sabe o que fazer, né? Eu trabalhei até na estante, carregando balde de massa, de concreto, batendo massa, né? Subindo escada, né? Carregando entulho. Não parece que eu vim aqui pedir dinheiro, né? Não vim aqui pedir sotismo, nem sua oferta. Eu vim aqui pregar a palavra de Jesus. As pessoas não querem que a palavra de Jesus seja pregada. Que Deus dê arrependimento para ele, né? Que a alma dele não descolhe do corpo, ou dela, sei lá quem foi que falou, descolhe do corpo, se arrependendo dos seus pecados, entregando a vida para Jesus, e antes de descolar do corpo. Porque Jesus, a salvação dele é enquanto você está nesse corpo mortal. Depois da morte, segue-se o juízo. Hebreus 9, 27. Está ordenado aos homens morrer uma só vez, vindo logo após o juízo. O juízo de Deus. A Bíblia fala que é sem misericórdia após a morte. Não vai adiantar você apelar para ninguém, não adianta. Se você morreu servindo aos demônios, fazendo o que o diabo gosta, não vai existir purgatório. Vai existir Jesus dizendo para você: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. É o que a Bíblia fala que Jesus vai dizer na cara de muitos. A salvação não é comprada com dinheiro. A Bíblia fala que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, pelo sangue vertido na cruz. Então poucos querem ouvir essa voz. A voz da salvação. A Bíblia diz que Simeão pegou o Senhor Jesus nos seus braços e levantou aos céus e disse: os meus olhos viram a tua salvação. A Bíblia diz que Cristo, o Senhor, as palavras dele, através do Espírito Santo, convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu não estou nem um pingo preocupado, nem enquanto se você quer aceitar o que está escrito ou não quer aceitar. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Mas a Bíblia diz em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e serei com ele e ele comigo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Está escrito: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e serei com ele e ele comigo. Diz o Senhor Jesus. A Bíblia também diz assim: se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Porque Estevão estava pregando o Evangelho do Senhor Jesus, cheio do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que ele era cheio de fé, cheio do Espírito Santo de Deus. E ele pregava falando do Senhor Jesus com muita veemência, com muita convicção de quem ele tinha crido, de quem ele cria. E a Bíblia diz que aqueles homens ringiam os dentes de raiva. Veja só, a pessoa pregando Jesus Cristo e este ressuscitado, a maioria ringe os dentes de raiva. A Bíblia fala que Estevão, em Atos dos Apóstolos capítulo 7, pregando o Evangelho do Senhor Jesus, as pessoas que estavam ouvindo, os escribas e fariseus, enchiam os dentes de raiva contra Estevão, e disse: não, ele blasfema, quem sabe ele é um maluco, é discurso de ódio, né? É o que vocês dizem. E eu vi a verdade, é intolerância religiosa. Quero saber se Deus vai tolerar a sua maldita religião. Quero saber se Deus vai tolerar a sua maldita doutrina de demônio. Vamos ver se Deus vai respeitar você, se Deus vai respeitar a sua maldita crença, ou se Ele vai estabelecer o que Ele falou ou não. Estamos falando do Deus verdadeiro. O que está estabelecido, está estabelecido. A Bíblia fala que Jesus não é filho do homem para que minta, é filho do homem para que se arrependa do que falou. E ele disse também, Deus disse para Jeremias, que ele velava para cumprir com a sua palavra. Jesus também disse mais: passarão céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. Deus não vai respeitar nenhuma religião, meu amigo. A Bíblia diz que Jesus, ele se manifestou para desfazer com a mentira do diabo, com os enganos. Somente a verdade pode confrontar a mentira. A Bíblia fala que não é para nós, né, compactuar com a sombra das trevas, e sim para condenar a sombra do diabo. Está escrito no livro de Efésios. Então o Senhor Jesus, quando ele falava, poucos era que ouvia a sua voz. É necessário entendermos uma coisa: que a verdade e a justiça é Jesus. Aquele que crê no Filho do Homem não é condenado, mas o que não crê já está condenado. Nunca se esqueça, Ele é o Senhor, o único que existe. Você pode se enganar a si mesmo,
acreditando nos homens. Mas eu te convido você a acreditar somente em Jesus. E Ele está vivo. Ele está vivo. A Bíblia diz que todos os profetas, ele dá testemunho de Jesus. O Senhor Jesus mesmo disse, em João 5,39, ele falou assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna. E elas são as que de mim testificam. João 5,39. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna. E elas são as que de mim testificam. A palavra de Deus só fala de Jesus. Só fala dele como Senhor, como Deus. Não existe nenhuma deusa, não existe nenhuma rainha, não existe, só existe Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus. Só existe Ele. Só existe dois tronos no céu, você sabia disso? A Bíblia fala no livro de Apocalipse que existe o trono do Pai e do Filho. Para o Senhor, meu irmão. Não existe nenhum trono para mais ninguém lá. Só o trono do Pai e o trono do Cordeiro. Só existe um trono, dois tronos no céu, meu amigo. O trono do Pai e do Filho. Jesus disse: ninguém subiu ao céu senão o Filho do Homem que estava no céu. E ele sim foi assunto ao céu. Subiu ao céu depois de ressuscitar dos mortos. E ele disse aos seus discípulos: é-me dado todo o poder. Sabe o que é todo o poder? Todo. Não foi metade para um, metade para outro. O poder de Deus não está espalhado. O poder de Deus está no Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, no sangue do Senhor Jesus. Ele mesmo falou isso. Ele falou assim: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Foi o que ele falou para os seus discípulos. Foi tanto que ele mesmo disse: em meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos, pisarão em serpente, escorpião e sobre todo o poder do mal. Em meu nome, disse Jesus. O único nome que tem poder. Porque todos os outros nomes que existem são nomes de pecadores. Não existe nenhum enigma, nenhum mistério para a salvação, para a vida eterna. Somente crê no Senhor Jesus. Leia a Bíblia. Conheça Jesus. A verdade, ela te libertará. A Bíblia diz que no final dos tempos, o povo ia criar comichão nos ouvidos. É, meu irmão? Deus abençoe. Amém. O outro lado. Hoje é fio. Beleza, alô.
Deus abençoe, meu irmão. A Bíblia diz que no final dos tempos, o povo ia criar comichão nos ouvidos. E não iria suportar ouvir a sã doutrina. E iam dar ouvido a fábulas. E também a doutrina de demônios. Como fala 1 Timóteo 4:1. A Bíblia diz que não iam resistir, não iam aguentar ouvir a verdade. Ia criar comichão nos ouvidos, coceira nos ouvidos. Ia zombar também. Ia zombar da promessa da sua vinda. O apóstolo escreveu que o povo ia zombar quando ouvisse falar Jesus está voltando. Iam zombar dessa promessa. Há mais de 2000 anos atrás, isso já estava predito que iria acontecer. Que iam zombar quando ouvirem dizer Jesus está voltando. Infelizmente, poucos acreditam nessa promessa. Sabe por quê? Poucos têm o Espírito Santo de Deus. Porque só tem o Espírito de Deus aquele que obedece Jesus. A maior prova que um homem ou uma mulher tem o Espírito de Deus, sabe qual é? É se ela obedece Jesus. Se ela obedece Jesus, ela tem o Espírito da verdade. Porque Jesus disse: vou enviar o Espírito da verdade para guiar vocês em toda a verdade. E a verdade é Jesus. Jesus, Ele veio para te libertar dos pecados. A Bíblia diz que o que a pessoa pratica, tal ato, a pessoa o tipo de pecado que a pessoa pratica, tal ato, a pessoa se torna escravo de alguma coisa, ou de tal senhor. Aquilo que você serve é o que vai ser o seu senhor. O que o ser humano serve é o que é o senhor delas. Se você vive na cachaça, né? Se você vive enchendo a cara de cachaça, você sabe quem é o seu senhor? Quem é o seu Deus? É Zé Pilintra, é o demônio da cachaça, e se torna o seu Deus. Se você vive na prostituição, no adultério, se você vive vendendo o seu corpo para prostituição, o seu Deus é pombagira, o seu Deus é Padilha. Tudo que a pessoa serve se torna senhor dela. E aqueles que obedecem Jesus, Jesus se torna o seu senhor. O Evangelho é a luz, e a luz é Jesus. Jesus é o próprio Evangelho, é a própria palavra de Deus. Conheçam Ele e salvarás a tua alma. Enquanto a vida é a esperança, meu amigo. A minha terra, quem protege agora é um Senhor que esteve morto, mas ressuscitou. Ele está vivo para nos guardar. Ele não foi tirado da água por um pescador, mas quando a
viu este senhor, se abaixou pra ele por cima andar. Ele jamais foi carregado pela multidão, mas sempre teve dela compaixão, multiplicando os pães para comer. Nunca mandou fazer novena e nem romaria, mas deixou certo que haverá um dia que numa nuvem vai aparecer. Ele não fica preso num altar sem poder sair, mas está sempre pronto para agir quando alguém seu nome chama. Nunca usou coroa de ouro nem roupa enfeitada, mas a natureza ficou revoltada ao ouvir seu grito e vê-lo expirar. Então se verá